Rapaziada, ontem a seleção passou mais uma vergonha, né, cara? Vamos dar uma olhada aqui na reação da mídia brasileira. Ninguém aguenta mais o Dorival, ninguém aguenta... Cara, ninguém aguenta mais esse time. Vamos assistir aqui. Cara, eu não tô convencido de que a gente tá evoluindo e eu não estou convencido de que o Dorival sabe o que tá fazendo. Não tô, cara. Eu não consigo enxergar. E já há alguns jogos. E eu já falava desde a Copa América. Vocês lembram? Desde que a gente jogou bem, supostamente, contra o Paraguai. Não, isso aí não é real. A gente tomou uma baita pressão do Paraguai naquele jogo também. Tava muito vulnerável. Não vejo evolução. Não vejo nada. Não vejo jogada. Vejo um meio campo exposto. Não acho que o Gerson e o Bruno segurem a onda ali no meio de campo. A gente precisa de um número 5. O Bruno não é. Então, o Bruno Guimarães é muito ruim. Beleza. Tá bom. Vocês acham que o Bruno Guimarães é uma porcaria. Mas, cara, ele tá na posição errada. Ele não pode jogar ali. Olha que isso, eu vou mostrar pra vocês uma coisa surreal de ontem, que é o que o Bielsa fez. E tava bem claro no primeiro tempo, não era difícil de ver. Ele colava, ele fez uma individual no Bruno o tempo inteiro. Então o Bruno ameaçava pegar a bola, vinha alguém correndo pra caçar ele. E geralmente era o Ugarte. O Bruno foi anulado praticamente no primeiro tempo. O Ugarte aguentou até uns 30, depois ele deu uma cansada também, e daí o Bruno começou a ter um pouco mais de espaço. Mas por meia hora não aconteceu nada. Quem foi o armador da seleção brasileira ontem, já que o Bruno tava anulado? Foi o Gabriel Magalhães. Aí você fala, mas Thiago, é normal, hoje em dia, qualquer estatística, os zagueiros tocarem mais bola do que os meias. Verdade. Só que foi muito mais bola, né? Não é que foi um pouquinho, mas foi muito mais. E esse claramente havia uma instrução para deixá-lo, né, carregar a bola. Exato. Sim. E de novo, o Bielsa é louco, mas ele não é burro. Se ele tá deixando o Gabriel Magalhães jogar de camisa 10 da seleção, é porque ele sabe que não vai acontecer nada ali. Cara, eu não tô convencido de que a gente... Cara, na moral, o Dorival... Assim, eu fico até com pena, cara, porque ele, pô, é um idoso gente boa, cara. Eu imagino que ele numa resenha, assim, no churrasco, porra, deve ser sensacional, cara. Mas ele como treinador da seleção brasileira, não tem como, cara. Não tem como. É uma parada impressionante, eu fico assustado. Olha o Galvão. O Galvão tá feliz que ele... O Galvão tá feliz que ele abandonou a seleção brasileira, né? Que ele se aposentou. Aqui. Difícil de ver jogo do Brasil. O torcedor, eu volto a repetir, tá de saco cheio da seleção brasileira. É uma expressão forte? É, mas tá de saco cheio da seleção brasileira. A minha tristeza nesse jogo contra o Uruguai, o último do ano, que deixa o Brasil na 5ª posição. Se fosse como era antes, com 4 e o 5º no playoff, o Brasil fechava o ano ali para jogar o playoff. E quase fechou em 6º, hein? Então, a minha tristeza começou na hora que a transmissão começou e eu vi a Fonte Nova quase vazia. É, isso aqui foi ridículo, maluco. Isso aqui foi ridículo. Assim, que coisa virou a seleção brasileira jogando, né? Não tem ninguém no estádio, ninguém assiste mais o jogo. A seleção sofre pra empatar com qualquer um, pra ganhar de alguém. É uma coisa triste, mano. O que virou a seleção brasileira? Sério. Não dá nem pra ficar puto mais. Você nem fica puto mais, porque não dá nem pra torcer, gente. Tanto não dá pra torcer que nem público tinha na Arena Fonte Nova. Olha a que ponto chegou a seleção brasileira. Ninguém quer ir pro estádio pra ver o futebol horroroso que essa seleção brasileira mostra. E ainda com preços surreais dessa CBF, que é a vergonha do futebol brasileiro. Cobrando caro para ver um futebol fajuto dessa seleção brasileira que há anos só passa vergonha, só dá vexame. Parabéns pro povo baiano, que se recusou a pagar um alto valor por um ingresso de um espetáculo patético. É a mesma coisa, você bota um teatro fajuto para vender ingresso caro. Quem vai? Gente, não tem espetáculo, não tem bom futebol, não tem nem mais torcida. Sabe por quê? O futebol brasileiro tá realmente numa crise surreal. É um futebol chato, é um futebol monótono, que se não fosse meu trabalho, que eu tenho que fazer o pós-jogo, eu já tinha dormido, ó, há muito tempo. E é assim que pensa o torcedor. Pra que eu vou pagar caro pra ver um futebol fajuto dessa seleção brasileira? Tá bizarro. É, você imagina, pagar R$200, que era o ingresso mais barato lá inteiro, né? Pra você ver o jogo lá da seleção. Você vai pagar R$200 pra você ver esse jogo. Pô, a CBF devia pagar quem foi no estádio, né? Devia reembolsar não, devia dar um valor mesmo, né? Assim, veio ver o jogo da seleção brasileira do Dorival, toma aqui, irmão, vale R$50 pra você gastar em compras e não sei o que, entendeu? A CBF tinha que pagar as pessoas pra irem lá apoiar a seleção, pra ir lá assistir essa coisa horrorosa, pra ir lá assistir esse... Cara, o Uruguai, meu irmão,
é assim, uma coisa impressionante. O time fraco, sabe? Você vê que claramente o time fraco não tem muita opção ali de jogo, né? Com o Arrascaeta machucado, De La Cruz também machucado fora. O Darwin Núñez, cara, não é aquele cara, né? É um maluco rápido e tal, legal, esforçado, mas não é craque. Então assim, a gente vê, não tem o Araújo também do Barcelona. A gente vê, é um time limitado do Uruguai. Assim, a única coisa é que, pelo menos o técnico deles é um pouco, né? Pensa alguma coisa e tal. O Dorival, mano. Eu acho que não tem a menor condição do Dorival continuar no comando da seleção brasileira. Não tem a menor condição. Ah, mas ele perdeu uma vez só, André. A gente tá vendo aí os números. Bom, perdeu uma vez só porque é futebol, porque o cara faz um gol no último minuto e salva, porque não, sabe? Mas vamos lá, gente. Porque se alguém discordar de mim, tá de boa. Se alguém conseguir enxergar pro horizonte lá, olhar pro horizonte e ver uma luz lá na frente, tipo assim, pô, mas vai melhorar, sabe o que vai acontecer? Porque hoje o que a gente tem pra melhorar aí? É uma volta do Neymar, uma possível volta do Neymar. Que, gente, o Neymar no auge não conseguiu fazer milagre e o Brasil ser campeão do mundo. Ele no auge não conseguiu, porque não é sozinho que você ganha título. Ah, vocês, especialmente que não viram, ouviram falar que o Romário ganhou o título em 94. Não foi ele sozinho. Não foi ele sozinho. Sozinho não consegue ganhar. O Neymar no auge não conseguiu. Precisa de ajuda. Isso no auge, imagina agora. Se tiver uma volta do Neymar num altíssimo nível, maravilha. Mas não dá pra gente ficar olhando pro horizonte e esperando isso acontecer. Não dá. Não dá. O Dorival, ontem na entrevista, disse que continua vendo evolução na seleção brasileira. E evolução, Dorival? Isso é o mais preocupante, cara. Isso é que eu fico mais bolado na seleção brasileira. O técnico acha que as coisas estão melhorando, que tá tudo ficando uma maravilha. Os jogadores falam que não, a gente tá jogando bem, sim, tamo voando aqui. O trabalho tá progredindo, não sei o que, tamo excelente aqui. Mano, os caras simplesmente se recusam a enxergar. Daqui a pouco não vai ter nem mais meia dúzia de gato pingado que já vai ver jogo da seleção. Daqui a pouco até esses caras vão abandonar. Por que, cara? Tá uma coisa tão ridícula. Daqui a pouco o Brasil vai ficar atrás da Bolívia lá nas eliminatórias. Daqui a pouco vai estar correndo o risco de nem ir pros playoffs. Cara, assim, é bizarro. E o pessoal não enxerga. Isso é o pior. O Dorival fala que tá melhorando. E os jogadores acreditam que tá ficando bom. Que tá melhorando. Que a seleção tá avançando. Que a tática, né? As estratégias do professor Dorival estão encaixando. Pelo amor, Beleza, se a gente comparar com a Copa América, houve evolução, porque na Copa América a gente passou vergonha ao cubo. Agora nós estamos passando só ao quadrado. Então teve uma evolução, né? A gente passa menos vergonha. Mas olha aqui, gente. Vamos analisar friamente. O Dorival comandou a seleção brasileira em 14 jogos. 14. A seleção brasileira melhorou uma posição na tabela de classificação das eliminatórias. E a seleção passou por uma vergonha na Copa América. Desses 14 jogos, a seleção brasileira conseguiu, ali no meio deles, o seu maior período de treinamento para a Copa do Mundo. Incluindo a Copa do Mundo. A seleção brasileira, para jogar a Copa, não terá os quase 40 dias que teve para trabalhar na Copa América. E o resultado do trabalho na Copa América foi horroroso. Horroroso. Então a seleção já teve 14 jogos. mano. Porra. E o maior período de treinamento antes da Copa, sob o comando do Dorival. Agora serão mais 14 jogos. Ou seja, o Dorival, considerando que vai ficar até o final do período de preparação para a Copa, já chegou na metade do trabalho dele, com o maior período de preparação que ele vai ter disponível. E a seleção tá jogando isso. Ou seja, tamo todo mundo muito ferrado. Tá todo mundo, a seleção tá acabada. Não tem mais. A única esperança que tem é o Dorival ser demitido. Tipo, assim, eu fico pensando, né? O que poderia acontecer pro Dorival ser demitido? Eu acho que se a seleção brasileira... É porque o Edinaldo, né? Não tem como entender o que esse cara vai fazer, mano. Ele é muito fraco, né? É muito ruim, é muito... Existe muita política ali por trás da CBF, muita coisa que não é só o futebol envolvido, né? É favor que alguém deve pra outro, é um monte de rolo. A gente sabe dessas coisas, pô. Mas assim, se o Edinaldo... tinha que chegar num ponto que ficasse insustentável pro Edinaldo manter o Dorival. Então seria bom se o Brasil, quando voltasse agora nas eliminatórias, perdesse pra Colômbia e perdesse pra Argentina, por exemplo.
Vamos supor que se o Brasil perde esses 2 jogos, e aí o Brasil fica lá naquela vaga ali dos playoffs, né? A Bolívia passa o Brasil, sei lá, alguma coisa assim acontece. Assim, talvez a situação chegasse num ponto em que o Edinaldo tivesse que demitir o Dorival, entendeu? Não tem mais opção. O Dorival não deu certo, simplesmente não consegue fazer nada. E aí, cara, aí teria que pensar bem quem viria pro lugar do Dorival. Que não pode ser qualquer técnico. Não pode ser, pô, um Rogério Ceni da vida, entendeu? Nada contra o Rogério Ceni, mas assim, tinha que ser um cara bom mesmo, entendeu? Tinha que ser um cara que entendesse ali a filosofia da seleção brasileira, um cara que tivesse experiência mesmo de internacional e tudo mais. O Dorival, cara, ele não tem essa experiência. Pô. Mas enfim, pessoal, é isso aqui o vídeo, cara. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. E é nóis, tamo junto. Valeu e até o próximo.